Bom dia, pessoal. Então, para dar início ao primeiro seminário do Cai Junto, eu vou convidar aqui os palestrantes da primeira mesa. A primeira mesa é a política de drogas no Brasil hoje. Como fica a redução de danos? O primeiro palestrante que eu quero convidar é o Domiciano Siqueira. O Domiciano ele é profissional voltado às áreas... O Domiciano é um profissional voltado às áreas de saúde, educação e justiça, com sólida experiência no setor, junto às organizações governamentais, não governamentais e de iniciativa privada. Tem vivência em treinamentos, elaboração de programas de prevenção, levantamento de necessidades e implantação de novos sistemas de prevenção à AIDS e ao uso indevido de drogas, habilidade na implantação e coordenação de projetos de vanguarda, promovendo a inserção, manutenção e avaliação de trabalho, racionalizando custos, otimizando os programas já existentes, entre outras contribuições para a área de redução de danos no Brasil. A segunda palestrante que eu quero convidar para a mesa de hoje é a Isabela Saraiva Queiroz. A Isabela é professora do Departamento de Psicologia aqui da UFCJ. Ela tem graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela UFMG. É professora adjunta do Departamento de Psicologia e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Raça e Direitos Humanos, o NEGA, da Universidade Federal de São João do Rei. Atua na área de Psicologia Social, especialmente com temáticas relacionadas aos direitos humanos, uso de drogas, relações de gênero e étnico-raciais. E para mediação da mesa, por último, queria convidar a Carmen Marques Lopes. Carmen possui graduação em Medicina, especialização em Psiquiatria e título de especialista em Medicina da Família e Comunidade. É professora de Psiquiatria e Saúde Mental no curso de Medicina da UFCJ e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFCJ. É representante da UFCJ no Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas, o COMAD, aqui de São João do Rei. Com isso, eu gostaria de passar a palavra então para os palestrantes e damos início assim, à primeira mesa do seminário Cai Junto. Só para dizer bom dia a todos, e já vou passar para você mesmo. Queria o pessoal da coordenação só falar para a gente um pouquinho. O tempo vai ser em torno de 35 minutos, é isso? Tá ok, só para a gente saber. Obrigada. Alguém me avisa a hora que estiver acabando? Certo? Bom, bom dia a todas as pessoas que compareceram. É muito legal estar aqui, é muito bom. Agradeço terem viabilizado a minha vinda, Marcelo, a equipe, e por vocês terem comparecido também, né? Eu acho que nos dias de hoje os debates não são muito bem-vindos. Eu acho que esse grupo se caracteriza justamente pelo debate, né? Tem um autor, é um cientista contemporâneo chamado Thomas Kuhn, e ele diz que a ciência se faz pelo debate e não pelo consenso. E eu acho que eu uso essa frase para lembrar para vocês que vocês não precisam concordar comigo, tá bom? Eu acho que violência não vai rolar porque deve estar todo mundo bem alimentado e onde tem comida, a violência tem a tendência a diminuir, né? Mas o tema nosso é esse, políticas de drogas no Brasil, esse comentar um pouco. Eu vou falando um pouco da minha experiência e, simultaneamente, vou oferecendo para vocês alguma bibliografia, porque o que eu penso, o que eu sei, o que eu faço, vem das observações que eu fiz na minha vida. E as minhas observações vieram disso, dos livros, dos filmes, das músicas e do trabalho de campo. Eu demorei bastante para entender que trabalho de campo a gente confunde com trabalho de rua, né?
e aprender que o campo não é bem a rua, o campo é o outro. Então, se você tem uma pessoa, você tem um campo. Então, foi da observação do outro, trabalhando em centros de atenção, de cuidado, os chamados centros de tratamento, erroneamente chamados de tratamento, né? E aí eu vou tentar passar esse tempo com vocês sem me preocupar com o horário, que aí a hora que chegar no fim, você dá um toque, aí eu dou um jeito de parar. E montar um raciocínio, uma linha de raciocínio que permita que o nosso grupo faça alguma reflexão e posteriormente um debate, né, sobre o tema, que é um tema que se aproxima demais da vida de todo mundo. Tem algumas expressões que eles usam que e a gente reproduz muitas vezes, né? É um tema polêmico. Quando alguém fala é um tema polêmico, parece que já está dizendo, então não vamos discutir, porque polêmico vai dar confusão, né? Ou então, e isso se dá muito em relação à questão das drogas, ou quando usam um tema, é um assunto muito complexo, né? E complexo dá a impressão que se é complexo, só as cabeças que têm capacidade para digerir a complexidade das coisas só os especialistas vão resolver. E não é. No nosso caso, na história do Brasil, em relação à questão das drogas, tem sido uma produção muito mais ao contrário disso. Os especialistas ajudam, são importantes, mas eles não são donos de uma verdade, né? E aí eu sugiro que vocês procurem um livro que foi lançado ano passado pelo Denis Petuco, chamado O Pomo da Discórdia. Tem uma interrogação, é um título que é difícil de reproduzir, né? O Pomo da Discórdia, esse é o título, é uma pergunta. E ele traça, para mim foi um dos melhores trabalhos em relação à política de drogas no Brasil, que vai começar, ele pega lá, bem lá longe, quando a psiquiatria vai chegando, vai se aproximando e vai assumindo esse papel, né? E fez com bastante importância, dignidade, mas a gente não pode dizer que é a razão ou são os donos a razão. Eu acho que quando as pessoas começaram a participar disso, e aí eu me refiro a um período que vem de 90 para cá, quando a população usuária de drogas e as pessoas interessadas no assunto passaram a participar, a gente avançou, justamente o período onde a redução de danos vai avançar na história do Brasil. Bom, eu vou começar falando desse conceito do uso de drogas e a gente vai questionando, tá bom? Na minha opinião, não sei se a organização previu um tempo para debate depois, mas para mim vocês podem ficar à vontade, se alguém quiser interromper, pode também. Aí depois vocês dão um jeito de organizar o que a gente fizer de atrapalhar. Bom, quando a gente fala de uso de drogas, a conclusão mais lógica que eu encontrei, mais óbvia até agora, é a definição, né, do conceito. E nós, ainda mais num ambiente como esse de universidade, as pessoas gostam muito de conceito. O conceito passa a ter uma importância muito grande. E quando a gente sabe o conceito, dá a impressão que a gente sabe o que é real, né? E se não tem o conceito, a gente fica perdido, né? Não tem referência, não tem nada. E quando se trata do uso de drogas, a gente conseguiu avançar e foi muito por meio de uma pessoa chamada Antônio Lancetti, em São Paulo, e de um gaúcho também, que eu não me lembro o nome dele, é um pecado da minha parte não lembrar do nome desse cara, é de Santa Maria, e foram os que resumiram mais adequadamente esse conceito. Então, historicamente, o que vem na cabeça da gente quando a gente fala sobre drogas é a soma de 3 olhares, né? Provavelmente o olhar que esse grupo aqui tem, que é o olhar da saúde, que vê no uso de drogas uma doença chamada dependência química e propõe como tratamento a clínica psiquiátrica, né? Nos mais variados níveis, vai desde o atendimento ambulatorial até o que tinha, felizmente não tem, parece que querem voltar, mas ainda não voltou, que é a internação em hospital psiquiátrico. Assim, o olhar da saúde resume a questão das drogas e propõe tratamentos baseados nisso. O segundo olhar que vai compor esse conceito é o olhar da justiça, que é o olhar que está na moda nos dias atuais, né? A justiça não vê como doença, ela vê como um delito. Então o tratamento não é a clínica psiquiátrica, o tratamento é a punição. Tanto o olhar da saúde, que vê nisso uma doença, quanto o olhar da justiça, que vê nisso um delito, nós vivemos em sociedade capitalista,
que separa ricos de pobres. Se for a atenção, o cuidado ou o tratamento for dado a partir do olhar da saúde, quem for rico vai ter acesso às clínicas psiquiátricas famosas, caríssimas, e quem não tem, SUS, CAPS AD, Sersan, não sei como é que chama aqui em São João. E o olhar da justiça é a mesma coisa. Quem tem dinheiro vai ter advogado, quem não tem, cadeia, né? E o terceiro olhar que compõe esse conceito é o olhar da religião, das religiões. É o mais antigo de todos e o mais violento de todos. As religiões, elas não veem como doença nem como delito. Elas veem como um pecado. Então o tratamento não é nem a clínica psiquiátrica, nem a punição. É a conversão. É a única que nos separa rico de pobre. Convertido, está resolvido o problema, né? A soma desses três olhares compõe o que nós pensamos sobre a questão do uso de drogas na nossa sociedade. Eu tenho feito umas oficinas com alunos de escola municipal que, entre 12 e 17 anos, é inacreditável como eles reproduzem. Onde é que eles aprenderam, né? Tem algumas escolas que tem aquele negócio da polícia que faz o trabalho que eu esqueci o nome, é o PROED, que ajuda bastante a atrapalhar, né? Tem a influência religiosa das famílias, né? E tem aquela sensação dos professores, os professores, por serem da área da educação, eles não se sentem da saúde. E aí se força a barra, isso aí é um problema de saúde, isso aí então não é comigo, e é da saúde. Mas a saúde é só um dos três olhares que compõe. Eu atribuo a tragédia das drogas ao conceito e não ao uso. O conceito está dizendo isso, né? A pessoa que começa a usar drogas, ou aquelas que já estão usando drogas há muito tempo, elas não fazem esse resumo que nós estamos fazendo aqui, mas elas sabem que pelo que elas fazem, elas devem ser ou doente, ou delinquente, ou pecador. Das três, ou as três juntas. E todo mundo sabe qual é o caminho do doente. É o hospital, assim, mais grosseiramente, é o hospital. Qual é o caminho do delinquente? Cadeia. E qual é o caminho do pecador? Inferno, muito bem. Só que para ir para o inferno tem que morrer antes, não é isso? E daí é por isso que eu atribuo a maior violência a esse olhar do conceito, que é o das religiões. Que ao ver nisso um pecado, significa que quem faz isso é pecador. E pecador, para o olhar religioso, se ele não se converter, ele é o inimigo, não é assim que ele trata? É o inimigo. O que a gente faz com o inimigo? Mata, né? As pessoas que matam o inimigo comemoram. Elas não ficam tristes porque mataram o inimigo. Elas ganharam, elas venceram. E isso é tão forte na nossa sociedade que o número de assassinatos de usuários de drogas extrapola. E aí associa outras questões, como a questão negra, a homossexualidade, os grupos divergentes, os diferentes, né, que também entram na mesma justificativa. Então eu considero o olhar da religião o mais violento de todos, que as pessoas matam e matam em nome de Deus, mas não assumem dessa forma como nós estamos assumindo aqui, fazendo um resumo desses três olhares. A junção desses três olhares, então, compõe a forma como a gente entende historicamente o uso de drogas no Brasil. O tratamento mais antigo que se tem registro sobre drogas, sobre dependência química, quem trabalha isso é uma publicação de um médico do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Esqueci o nome dele, mas até o final eu lembro do nome dele. Ele é famoso. Ele escreveu e ele tem um levantamento muito bom a respeito da história dos tratamentos de dependência química no Brasil. E o tratamento mais antigo que se tem notícia era da Igreja Católica, né? Na época dos jesuítas, que estavam aqui interessados em evangelizar. Aí todo mundo sabe dos crimes cometidos pelos jesuítas, né? E em nome da evangelização dos índios e da população daqui. E ele relata que em 1630 tinha o Bispo Sardinha. Todo mundo já ouviu falar do Bispo Sardinha também na escola, né? Acho que todo mundo, eu ouvia, se bem que faz tempo que eu fui para a escola também. E o Bispo Sardinha diz a história que ele morreu, ele foi o responsável pela invenção de um tratamento para dependência química, cujo o uso da droga que eles usavam era o tabaco, mas não era o tabaco fumado,
Era o tabaco bebido, um suco de fumo que os caras inventaram, que devia dar alguma coisa muito boa, que quem tomava uma vez, 2 vezes, gostava tanto e queria tomar pro resto da vida. E aí o Bispo Sardinha inventou um tratamento que era baseado na execração pública. Eles tiravam a roupa da pessoa, botavam um paninho só para tampar a parte genital, atravessavam uma madeira nas costas, uma madeira nas costas, e a pessoa amarrava as mãos e punha ela para desfilar nas aldeias, né, nas comunidades da época, e como quem diz, olha só o que acontece com quem faz isso. Né? Então dizem que tinha um caráter preventivo também, né? Que era para não fazer, para não ficar daquele jeito. Então vem daí essa construção da ideia que a gente tem do drogado, do viciado, e aí daqui a pouco a gente trabalha um pouquinho essas denominações, né, do dependente químico, do adicto. Daqui a pouco não, já vou falando. O adicto, essa palavra, quem trabalha muito bem isso, é uma sugestão, um livro o autor é um argentino. Nem tudo é perfeito. Mas esse é muito bom, ele é muito bom. Chama-se José Arias. E ele escreveu um livro chamado Comunidades Terapêuticas. Então a função do livro é defender, mas ele faz na primeira página um levantamento muito interessante sobre essa definição da palavra, né? O adicto, que depois recebe soma-se o drogadito, aí virou drogadição, né? E que muita gente usa até hoje esses termos. Então o adicto, nos grupos de narcóticos anônimos, ele é muito forte. Todo mundo se apresenta, não sei se vocês já foram a uma reunião de narcóticos anônimos, com todo respeito, com todo carinho. Não vou ficar falando, eu tenho todo respeito por essas pessoas que eu vou criticar, é lógico que eu tenho. Mas crítica para mim não é que é crítica, não tem crítica construtiva ou positiva, é tudo crítica. É um grupo que se propõe a debater, então eu acho que tem que receber a informação dessa forma, né? Eles se apresentam assim, olha, meu nome é Domiciano, sou um adicto em recuperação. Meu nome é Marcelo, sou um adicto em recuperação. Meu nome é tal, sou uma adicta em recuperação. Aí se você pergunta para eles o que é adicto, que eles colocam na identidade deles, né? Aí os que conhecem melhor a filosofia deles dizem assim, adicto significa escravo. Escravo das drogas. Tá? Adicto. Aí o professor pega a palavra adicto, A-D-I-C, mudo, T-O, adicto. Ele corta, separa o A da palavra. Então, dicto, de dito, de dizer, de falar, e o prefixo A nega o termo seguinte. Então, significa, ao pé da letra, não dito. Por isso que os tratamentos pegaram essa onda de trabalhar pela expressão. Quanto mais a pessoa fala, menos ela atua. Atuar significaria, nesse caso, usar drogas. Mas serve para todos os outros comportamentos. Quanto mais a pessoa fala, a importância que tem a psicologia, a psiquiatria, mas eu acho que a psicologia lida mais, né, com a expressão. Então, quanto mais a pessoa fala de si, menos problemas ela vai ter. Grosseiramente falando, é isso. E o adicto, o professor ensina a gente, e aí ele vai dizer, olha, já que adicto significa não dito, o crescimento possível é entender que na relação com as drogas, na verdade a pessoa não é escravo do não dito, e não escravo das drogas. Então quanto mais ela falar, menos problema ela vai ter. Então a soma desses 3 olhares foram se perpetuando, né? A partir de 1850, 1860, né? Que vai chegando mais próximo das pessoas, que era uma coisa de gente rica, ou então de gente que tinha alguma ligação ou da agricultura ou com religião. Eram os universos onde os usos de drogas surgiam. Então, a primeira evolução foi essa, entender que o adicto é o escravo do não dito e não o escravo das drogas, porque as drogas não teriam esse poder de causar uma escravidão. Talvez no outro sentido da gente entender que tudo que a gente faz na vida e a gente gosta, a gente repete. E quem quer repetir, sexo é uma das possibilidades, né? Quem faz pela primeira vez, e aí à medida que vai ficando velho, começa a sofrer porque não pode fazer mais. E sofre muito, cara. Eu vou ter que falar para vocês, mas eu começo a entender melhor isso. Primeiro que você fica fora da disputa. Ninguém olha pra gente mais com aquele olhar de antes, sabe?
E não adianta falar que a gente é bonito por dentro. O que importa é a beleza externa, que é a que define isso, né? Então, essas mudanças que são rápidas, né, dentro da nossa sociedade, foram determinando, e no caso das drogas, as mudanças chegaram num ponto e pararam, que é justamente o conceito. Ficou isso, é doente, delinquente ou pecador. Não sai disso, fechou ali nesse conceito e produziu um problema enorme, que as pessoas que usam drogas, vou repetir isso, à medida que se sentiam, sabiam que estavam usando algo que produzia doença, delito ou pecado, já se encaminhavam sozinhas para esses lugares. Como eu disse, todo mundo sabe para onde vão os doentes, os delinquentes e os pecadores. A redução de danos vai surgir a partir da década de 80, final da década de 80 aqui no Brasil, e vai questionar essas coisas. Ela chegou, não tinha muita discussão a respeito. A estratégia mais usada era distribuir seringa para o uso injetável de drogas, porque era um dos maiores grupos de transmissão do vírus HIV, relatava-se o usuário de droga injetável. Então era uma ação de saúde pública, a dar o acesso à seringa nova para que as pessoas não reutilizassem, não compartilhassem. Depois ela cresceu e as pessoas que usavam drogas injetáveis passaram a entender que não era não só não compartilhar, mas também não devia reutilizar, porque uma agulha, por mais fininha que ela seja, à medida que ela atravessa essas duas camadas, ela já fica rombuda, ela fica pelo menos 5 vezes maior. A gente não enxerga, mas é isso. Então, a segunda vez que ela for, ela já abre um buraco maior, muito mais suscetível a infecções e a tudo mais. Então, o trabalho era esse, evitar a transmissão do HIV e de outras doenças. Então, distribuir seringa foi o carro-chefe da redução de danos. Mas o leque se abriu. A gente começou a perceber que o termo era muito bom para ser utilizado em vários outros comportamentos. Hoje tem gente que usa o termo redução de danos para explicar a amamentação, porque a amamentação é uma redução de danos. Eu acho que é possível. Eu acho que a amamentação é uma coisa que, para nós, não tem muita dúvida que é boa, né? A gente não sabe quando ela termina, quando ela deve terminar. Tem muita amamentação que vai até os 18, 20, 22 anos, né? Então, a hora de cortar, a gente não tem muita facilidade para isso. Quando a redução de danos chega, ela traz um quarto olhar para somar ao conceito. Então tinha o olhar da saúde, doença, justiça, delito, religião, pecado, aí soma-se um quarto olhar, que é o olhar da cidadania. A cidadania não vê nem como doença, nem como delito, nem como um pecado. Ela passa a ver o mesmo comportamento como um direito. Aí começam os nossos problemas, né? Porque a gente, junto com a ampliação do conceito, a gente começou a entender isso. Então, se é um direito, a pergunta é, as pessoas têm o direito de usar drogas? Ampliando, as pessoas têm o direito de se prostituir? As pessoas têm o direito de transar com pessoas do mesmo sexo? Todas essas perguntas vieram. E a resposta para todas elas era uma só: sim. A resposta é sim, tem o direito. E aí começa a aparecer o problema que nós temos hoje, e isso está em efervescência, que é justamente o direito trazido pela ideia de cidadania ao uso do próprio corpo. E aí vem outros temas que vão juntando: suicídio, eutanásia, aborto, que são temas que são correlatos ao uso do próprio corpo. Mas nós não somos uma sociedade que tenha aprendido que o corpo é da gente. A gente acha que a gente é filho de Deus. E isso é muito forte, ainda mais em Minas Gerais. Aqui é mais forte ainda. Eu não estou dizendo que é ruim ou errado, eu só estou colocando a questão, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado é perigoso, né? Mortes por motivos de religião. Então, o uso do próprio corpo, ele traz junto aquilo que o Antônio Escorrotado, que é um grande autor na área das drogas, talvez o maior e o melhor de todos, né? Na grande obra dele, chamada A História Geral das Drogas, termina, entre milhares de informações importantes, ele diz: o uso de drogas tem a ver basicamente, com conhecimento e responsabilidade. E aí ele explica, mas conhecimento não é o que vocês entendem por conhecimento. Conhecimento não é informação. Se fosse, estava resolvido. A gente ia chacoalhar de informação o tempo todo.
O conhecimento é quando a informação é debatida. Então, ponto para esse encontro, né, que provoca justamente o debate sobre informações que a gente já tem. Isso é conhecimento, quando a informação é debatida. E responsabilidade, segundo o Antônio Escorrotado, não é andar na linha, pagar as contas direitinho, chegar na hora certa. Responsabilidade para ele é, abre aspas, desenvolvimento da capacidade de encontrar respostas, fecha aspas. Vou repetir, responsabilidade é desenvolvimento da capacidade de encontrar respostas. O sujeito responsável é aquele que durante a vida se prepara e é estimulado a isso, a encontrar respostas diante dos diversos desafios. Ou seja, simplificando a coisa, é dizer sim ou não às drogas é uma questão de conhecimento, evidentemente. Eu acho que o coletivo cai junto quando leva essa discussão, esse debate, a distribuição da água e outras estratégias que a gente estão dentro da ideia de redução de danos, estão permitindo isso. Que a pessoa, uma vez que ela conheça a droga, no caso Escorrotado, ele é interessante porque ele era filósofo, era sociólogo e usuário de drogas. E ele consegue pegar cada droga, ele nunca falou de uma droga que ele não tivesse usado. Então ele usava e fazia a pesquisa dele e fornecia dados importantes para quem queria usar. Ele dizia, por exemplo, que uma dose de cocaína, o que o corpo não ficava preso só aquelas questões neurológicas, né? Ou então aqueles agrupamentos que eles faziam de essa droga pertence às estimulantes do sistema nervoso central. Tá, o que isso quer dizer na prática? Que foram os programas de redução de danos que terminaram levando isso, né? Na prática, ele dizia, para X gramas de cocaína utilizada, tanto injetável quanto aspirada, a pessoa vai precisar de pelo menos um dia para recuperar a energia que ela perdeu, né? Então, isso significava que tinha que se alimentar antes, ou então nunca usar cocaína sabendo que no dia seguinte você ia trabalhar, ou você ia para a escola, ou tinha alguma atividade. Então, essa era a união do conhecimento e da responsabilidade. As pessoas que fazem isso têm muito menos chances de se dar mal em relação à droga, considerando a droga e a pessoa. E tem outros fatores que compõem a vida de todo mundo, né? Outras dores, outras angústias, outros problemas que também pesam nessa hora. E aí o Escorrotado trouxe essa informação que foi relevante, é importante, mas não é tão divulgada quanto a gente precisa. As políticas de drogas não consideram Antônio Escorrotado, né? Até por causa desse olhar que, de certa forma, quando ele fala que o direito advindo da cidadania prevê que o uso de drogas seja uma questão possível, que tem a ver com o conhecimento e com a responsabilidade de cada um, é claro que isso é diferente para um menino de 10, 12, 13, 14, 15 anos, uma pessoa de 18, 19, 20 e um homem de 30, 35, 40 e assim por diante, né? Tem que ser adaptado, né? As pessoas têm que conhecer a própria estrutura, conhecer o ambiente onde isso é utilizado. Muitos programas de redução de danos que surgiram na Holanda, no começo da história, eles eram justamente nesse contexto de festas, né? E eles sabiam que a pessoa tinha que tomar água, muita água. E o que os empreendedores, os empresários faziam, os donos das festas? Faziam a festa e punha água quente nos bebedouros, no banheiro, que era para obrigar as pessoas a comprar bebida alcoólica, cerveja e outras bebidas. Então, se há um crime nisso, era deles. Então, quando começaram o governo passou, por meio de uma política pública, a exigir que a água fosse disponibilizada e de forma adequada e para todos, foi uma revolução. Então, a redução de danos tem esse caráter de revolução. É engraçado que ela parte de uma coisa muito simples. É um acesso liberado para todos e todas, de forma igualitária e fácil, para que ela tenha menos problemas com aquele consumo. À medida que esse conceito foi se enraizando no Brasil, porque infelizmente a gente o nosso registro na história é de sociedades muito religiosas, muito arcaicas mesmo. A gente não tem um autor que ele foi senador da República. O povo não fala muito dele, não. E até é bom não falar muito desse povo também, né? Mas tem uns que fazem umas coisas que foram importantes para nós. Um deles é o Joaquim Nabuco.
Joaquim Nabuco, ele foi um senador da República e vou contar um pouco da história pessoal dele, que é um pouco, eu acho um pouco engraçado. E ele era muito vaidoso, ele era rico, família rica, e ele era um senador por Pernambuco. E dizem que ele era um homem muito bonito e muito vaidoso. E tinha uma cultura muito grande, ou seja, ele não era a cara do povo brasileiro, né? Mas ele era do bem, sabe? Ele percebia essas coisas, né? E foi no período, ele existiu um pouco antes da proclamação da República, ele foi contemporâneo da Lei Áurea, e ele dizia, olha, o povo brasileiro é um povo que tem os dois pés na dependência. Claro que tem que libertar os negros da escravidão, isso é lógico, mas não adianta libertá-los sem dar a eles um pouco de futuro, sabe? Não é só pagar o que a gente deve para eles, mas é abrir as portas para o futuro. E ele falava, não é só para os negros, é para a maioria da população. Que o Brasil estava passando, nessa época da proclamação da República, por mudanças profundas, né, na vida. A população estava começando a deixar de ser rural para ser urbano, né? Aí vieram outros governos depois, que um deles, um mineiro, o Juscelino, e falam, eu não sei de detalhes do Juscelino, eu sei que tem muita gente que gosta muito dele, né? Eu também gosto um pouco dele. Se vocês gostam, né, eu vou pedir licença para avançar um pouco na história dele. Mas ele, assim, grosseiramente falando, ele cometeu um deslize muito grande, que foi na época, nesse período que ele foi presidente da República, aquela famosa história do desenvolvimento 50 anos em 5, né? Ele trouxe a indústria automotiva para o Brasil, trouxe aí várias indústrias vieram, o Brasil vai ficar rico, aquela coisa toda. Mas não tinha mão de obra especializada. Não tinha mão de obra. E aí o trabalho foi atrair o povo da roça para vir para a cidade. E esse povo ocuparia essa função, né? Só que veio todo mundo. Foi um êxodo rural famosíssimo na história do Brasil. Veio aquele monte, né? Os nossos bisavós, a maioria era da roça. Muitos ainda têm avós que eram, no meu caso, era meu avô e minha avó, por pai e mãe, eram da roça. E eles vieram atrás dessa promessa de desenvolvimento, de tecnologia, carro, geladeira, televisão, né? Eles vieram, mas não tinha trabalho para todo mundo, muito menos para eles que não sabiam fazer outra coisa que não fosse viver na roça, né, nesse contato com a natureza. Aí surgiram nas grandes capitais os primeiros bolsões de miséria, as favelas. Então, favela não foi um castigo de Deus, ela foi uma política mal direcionada. Não tinha emprego para todo mundo chegando, e deu no que deu hoje. A existência como é que chama esses grupos armados? As milícias. Não, milícia não. O PCC, o Comando Vermelho, esses grupos vão surgindo na nossa história como uma forma de defesa dessas populações, né? Porque a polícia ela não existe para sua função real, que é a defesa do cidadão e da cidadã. É para a defesa do patrimônio público da classe mais avançada, né? E a polícia devia existir, ela é militar, e ela devia existir para defender os interesses de todos e todas, né? Mas ela não existe para isso. Quando a gente se sente vilipendiado no nosso dia a dia, não adianta chamar a polícia. Se você relatar, estou sendo desrespeitado aqui no meu direito de cidadania, pode esperar que ela não vai chegar. Não é só por causa do acúmulo de função, é porque não é mesmo. Deixou de ser uma função da polícia. Surgiram os bolsões de miséria, o afastamento do Estado dessas regiões foi gerando o crime organizado. E crime organizado, a gente está comprovando hoje que não é só o Fernandinho Beiramar e sua equipe. Crime organizado é organizado, é polícia na frente e Ministério Público atrás. No meio, Fernandinho Beiramar e sua equipe trabalhando, né? Então ficou muito difícil de desmontar isso. Ficou muito difícil. Eu acho qualquer mudança passa por grandes alterações, né? Porque principalmente já está dentro da nossa cabeça. A gente continua acreditando em rico, a gente vive sonhando em ganhar na loteria, a gente... É só fazer um exercício que eu vou fazer até com vocês, que ele é bem interessante. Do lado direito de cada um de vocês tem uma pessoa, certo? Vê se vocês sabem o nome de quem está do lado direito de vocês. Se não souber, pergunta, é fácil.
Bom, agora vocês já sabem quem está do lado direito de vocês. Então, a partir de agora, essa pessoa que está do lado direito de vocês vai ser conhecida, vai ser chamada de amigo ou amiga rica. Você viu ali? Olha, é perceptível, daqui de frente é o olhar privilegiado de ver o sorriso, como é bom. É bom ver as pessoas sorrindo, né? Agora, continuando, do lado esquerdo tem outra pessoa. Vê se você... Já dá para ver a cara de desânimo, né? Essa pessoa, não vamos esticar muito não, mas a pessoa do lado esquerdo vai ser conhecida como amiga pobre, né? É uma decepção, é uma frustração muito grande. Sabe quem lida bem com essa maneira de organizar a sociedade? É padre, pastor, político. Quanto mais amigo pobre você tem, mais forte você se sente, né? E quanto mais amigos à direita, meu amigo, curiosamente é à direita. Quanto mais amigos ricos você tem à direita, mais fraco você se sente. Então o amigo rico, ele passa a ser uma necessidade. Tudo que ele fizer de errado, você vai minimizar, porque senão ele te despacha, porque você está à esquerda dele, você é um amigo pobre. E tudo que você fizer de errado, ele vai maximizar, para você entender que você é pobre mesmo, que você precisa dele e que você vai ter que manter esse lugar para o resto da vida. Isso no dia a dia da gente funciona. As pessoas gostam muito de falar, eu tenho um amigo que é desembargador, ou então casou com a prima da tia de um desembargador, né? A felicidade que dá de a gente entrar num avião e ter uma celebridade. A gente avisa para todo mundo que der, olha, eu estou do lado de tal pessoa. E nem sempre essas celebridades são pessoas que nos vão somar alguma coisa, né? Mas a gente fica muito feliz de estabelecer pobres e ricos e pobres à direita, e isso organiza. Então os caras que fazem isso bem feito, eles sabem que a gente funciona assim. E tripudiam. Um pastor, um padre, um político, vou pegar só esses 3 exemplos, existem outros, eles são mestres nisso. Então eles vão sempre mostrar pra gente que a gente precisa deles, que a gente é pobre, que a gente é sofredor, que a gente não tem história, que a gente não tem nada, e que vai ser assim, porque sempre foi assim, e não vai mudar. E aí a gente vai ficando triste, a gente vai amolecendo, vai perdendo a força, vai perdendo as nossas bengalas da vida, né? A gente vai juntando tudo isso. Dentro do conceito de drogas, a tendência de definir o uso de drogas como doença, delito ou pecado é uma forma de mostrar para quem usa que elas estão à nossa esquerda, que elas precisam de nós. Dificilmente a gente vai falar, eu aprendi muito com uma pessoa que usa drogas. A gente no máximo faz o que eu fiz, fala do Antônio Escorrotado, que era usuário de drogas, mas era filósofo, sociólogo, escreveu o maior livro sobre o tema, que é a História Geral das Drogas no Mundo. E junto também com uma outra indefinição que a gente tem, ou uma definição mal feita, melhor dizendo, que é a ideia de política pública. Para nós é diferente política de Estado e política pública. A gente elege na política pessoas que se propõem a fazer política pública. Nós vamos fazer uma política pública para isso, para aquilo. É diferente. Política pública é aquela que a gente faz e eles obedecem. Por isso que o SUS é importante. O SUS foi feito pela população. E política de Estado é aquele que eles ganhando a eleição, eles implementam. E a gente aceita. Mas não é a mesma coisa, é completamente diferente. Tanto que uma política de Estado, por exemplo, na área da saúde, para esse Estado atual, não tem nada a ver com o SUS. É privatizar, é isso que eles querem. Na área das drogas, a mesma coisa, e em outras áreas do comportamento, a mesma coisa, né? Eu acho que a gente vai juntando, então, o desconhecimento que a gente tem a respeito da definição de política pública e política de Estado, o pouco conhecimento que a gente tem a respeito da definição da palavra drogas, a pouca definição, ou quase nenhuma, que a gente tem de direito. Todos os nossos direitos, a maioria dos nossos direitos estão baseados na sexualidade, porque o direito é humano e é individual, né? As pessoas têm carne e osso, que é o nosso caso, né? Quem tem carne e osso tem que ter prazer. O prazer para as pessoas de carne e osso parece redundante, né? Para as pessoas de carne e osso. O prazer para nós que temos carne e osso não é uma possibilidade, uma escolha.
é uma necessidade. Quem não tem prazer adoece, definha e morre rapidinho, né? E que é o que a gente está vendo acontecer nesse momento de desprazer quase que generalizado no país e na América Latina principalmente. E tudo para nós está ligado ao prazer é doença, delito ou pecado. A gente não tem, não é estimulado a buscar a construção da autonomia, né? Ao contrário, e aí a própria população se sujeita a mecanismos que são trágicos. Hoje em dia, por exemplo, o trabalho, a gente não sabe a diferença entre emprego e trabalho, né? O trabalho é um prazer, uma alegria, não há dinheiro que pague. Emprego é diferente, nada contra o emprego, tá? Mas emprego é grana, é um contrato, você troca dinheiro por um tempo de trabalho. Então o que eles oferecem, quando oferecem, é emprego. E dificilmente eles vão oferecer trabalho, porque o trabalho tem a ver com outras escolhas, outras definições. A gente ainda é uma sociedade que, para ajudar um pouco mais, muita gente acredita em destino. E eu acho que quando a gente fala de autonomia, a gente fala de escolha. Onde tem escolha, não tem destino. A pessoa se apodera do destino. Eu escolho fazer isso, então você vai mudar o rumo, né? E dificilmente nós fazemos escolhas na vida. Dificilmente. A vida é um turbilhão. Por isso que eles estimulam a gente a não pensar. Quanto menos a gente pensar, menos fizer isso, menos pensar, menos refletir, menos debater, menos ciência a gente faz. Menos a gente conhece os seres humanos. Menos a gente trabalha com os direitos de cada um. Não existe essa de massa. No trabalho, o que eles perceberam no emprego, né, que a figura do chefe, para dar um exemplo, a figura do chefe, ela era uma figura muito desgastante. As empresas passavam... Aí veio essa história do... como é que chama quando o chefe agride verbalmente? Assédio. O assédio começou a virar dinheiro, né, que a empresa tinha que pagar. Eles estão eliminando a figura do chefe. E sabe quem que eles colocaram no lugar? Uma coisa chamada meta. A meta é o chefe morando do lado de dentro. Você tem que bater sua meta. As empresas de telefonia, elas trabalham muito com metas, né, grandes. A meta, você vai para casa, a meta vai junto, você vai desesperado. A meta, você não permite, a luta para bater a meta, não permite que você converse com seus colegas de trabalho. Se ele descobrir qual é a sua meta, ele vai bater antes de você. Você vai ficar para trás. Isso prejudicou os fins de semana, os churrascos das pessoas que trabalham em indústria ou em grandes empresas, porque você não pode mais levar os seus amigos, cara. Ainda mais no lugar que você vai beber e vai falar, né? E aí ele vai descobrir. Isso foi criando, não é um azar o que está acontecendo com a gente, não. Foi caminhando do lado do tal do bem que a gente chegou nesse estado. As pessoas querem emprego, as pessoas não querem trabalho. Trabalho dá trabalho, né? Dá trabalho para os outros, para entender. Um bom médico, uma boa psicóloga, um bom lixeiro, um bom qualquer coisa, qualquer profissão que tenha, um bom no sentido de conhecer a dignidade do trabalho, ele arruma problema para todo mundo. Enquanto os outros não, quem tem emprego tá bom, tá ruim, mas tá bom, vai levando, né? Então eu acho que deu para jogar algumas sementes um pouco, acho que o campo é fértil, vai brotar alguma coisa, e eu termino dizendo isso para vocês. Eu acho que faltou dizer só para terminar, um exemplo no sentido da religião, né? E esse exemplo eu vou repetir, se alguém já ouviu eu falar, finge que eu não falei, que aí não, para ficar chato para mim, né? Mas a minha mãe, quando ela é viva até hoje, ela era freira, antes de casar, claro, né? E a minha mãe é de uma época que as filhas principalmente as filhas mais velhas, os pais que tinham algum poder aquisitivo, mandavam as filhas para estudar na Europa, em colégios de freiras, né, que eram os mais famosos. E a minha mãe foi uma dessas. Então ela tornou-se freira na França, aí voltou para o Brasil para passar férias, que elas podiam passar um mês de férias com os pais, e diz a lenda, conta a história, que numa dessas férias ela conheceu o meu pai. Não dizem até hoje, os dois estão vivos, mas nenhum dos dois conta o que ele mostrou para ela, que ela não voltou mais para França. Nunca mais voltou, abandonou o hábito, ela já tinha até nome de freira. Mas ela manteve uma doçura que essas mulheres costumam ter, né? Uma doçura muito grande. Não são todos, não é por ser freira, mas por serem alguns tipos de pessoas.
E manteve também no discurso dela palavras que eram de natureza religiosa, compaixão, perdão, misericórdia. São palavras que a gente usa muito no debate religioso. Ela usa em qualquer circunstância essas palavras. E um dia eu morava em Porto Alegre, foi quando eu comecei a trabalhar com a redução de danos, que era a distribuição de seringa para usuários de drogas. E ela ouviu uma reportagem sobre o tema e ligou para mim e falou: que conversa é essa, cara? Vocês estão estimulando, a mesma dúvida que a maioria sempre tem, vocês estão estimulando o consumo de drogas, dando seringa para eles? Eu falei: mãe, olha, não dá para explicar por telefone. Ela falou: eu vou aí. E foi, ela saiu de São Paulo, ficou uma semana comigo lá em Porto Alegre. E aí eu levei ela para fazer um trabalho de campo conosco, né? Comigo, lá no campo da Tuca. E era e é uma favela ainda, né? Uma favela importante de Porto Alegre. No campo da Tuca era um lugar onde a gente tinha muita facilidade, que era um povo muito bom. Eles acolheram, que era um alto índice de consumo de drogas digitais, então eles acolheram a gente muito bem. Eles entenderam a importância do trabalho. Aí eu levei minha mãe, fiz uma sacolinha de material, preservativo, seringa, tudo que era utilizado para um consumo saudável ou menos prejudicial de drogas. Eu pus a sacolinha para ela e expliquei várias vezes: olha, mãe, o nosso trabalho não é para tirar as pessoas das drogas, é para pessoas que usam drogas e precisam fazer isso com o menor dano possível. Entendeu? Entendi. Aí falei umas 3 vezes para ela. Fomos para o Campo da Tuca, era uma tarde de segunda-feira de verão em Porto Alegre, um calor brutal. E aí paramos debaixo de umas mangueiras que tinham lá, e aí naturalmente formaram-se 2 grupinhos, né? As mangueiras é onde tinha sexo, drogas e rock and roll, no campinho, né? Um grupo ficou comigo, outro grupo com a minha mãe, a uns 10 metros de distância. E eu estava de olho, porque era a minha mãe, né, que estava ali. Mas eu via eles gesticulando e tal, mas não escutava o que eles falavam. Mas lidando com o grupo aqui e olhando lá. E uma hora eu olhei, tinha 3 abraçados com a minha mãe no meio, 3 abraçados com ela. Então você via que estava uma alegria, uma felicidade muito grande. Aí acabou o material, acabou isso, durou uns eternos 20 minutos, mais ou menos, muito intensos, né? A gente terminou, a gente saiu, e quem faz esse trabalho de campo, como eu disse para vocês no início, o campo não é a rua, o campo é o outro, é muito mobilizante, é muito bom. Por isso que eu confio muito no Cai Junto, que é um trabalho lá. Aqui a gente reflete, mas o trabalho é lá. E tudo que a gente aprende e ensina na rua, a gente deve trazer para esses lugares. E tudo que a gente aprende aqui, a gente deve levar para esses lugares. Aí terminando, a gente sabe que não deve ir embora rapidinho, sair da rua e ir embora para casa. Tem que parar, conversar, porque é muito mobilizante, é muito bom, é muito bom. Aí paramos no bar do Seu Jorge, na saída do Campo da Tuca. Eu falei: e aí, mãe, gostou? Ela estava em êxtase, cara. Ela estava muito feliz. Ela falou assim: eu adorei essa redução de danos. Eu adorei essa redução de danos. Eu vi que ela estava muito feliz e eu não entendi, porque eu gostava, mas também não era tanto. Não era para ficar daquele jeito, ela estava fora do ar, cara. Falei para ela: mas gostou? Ela falou: gostei demais, filho, da redução de danos. Eu falei: como assim? Ela falou: olha, vou te explicar. Depois que eu conheci esse trabalho aqui hoje com você, eu mudei a minha definição de misericórdia. Eu falei: como assim? Aí eu me dei conta que nem eu sabia direito o que era misericórdia. Ela falou: misericórdia, ao pé da letra, significa, é só cortar a palavra, né? Misericórdia. Misere de humildade. Córdia, coração. Então, um coração humilde é o coração do sujeito misericordioso. Falei: pô, que bonito, a senhora mudou isso? Ela falou: mudei depois que eu conheci a redução de danos. Eu falei: como é que ficou? Ela falou: para mim agora, misericórdia não é ter um coração humilde. Misericórdia para mim agora, depois que eu conheci a redução de danos, significa mergulhar no coração do outro. E ninguém mergulha de olho aberto, por causa dos conceitos. O nosso olho aberto significa olhar e ver as coisas que nos impedem de encontrar com o outro, né? Aí vem os nossos interesses. Então a minha luta é descontextualizar muitas coisas para que novos e mais sublimes conceitos apareçam. E eu acho que a saúde pública, os direitos humanos fazem um casamento perfeito, mal utilizando a palavra casamento, um casamento perfeito, porque é onde a vida vai desabrochar. Então é isso. Aí na hora do debate eu estou à disposição de vocês. Desculpa se falei alguma coisa que desagradou alguém.